Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Está aí, a aula de hoje é concordância nominal. Eu também tenho uma série de vídeos em que eu falo sobre a concordância verbal. Eu vou deixar tudo aqui no link da descrição, o link na descrição do vídeo, se vocês curtirem, se vocês gostarem, quiserem estudar esse assunto, que a concordância verbal cai muito, hein? Cai em vestibular, cai em concursos públicos, e é importante a gente saber aplicar corretamente esse mecanismo da língua portuguesa. O que é a concordância? A concordância é quando o sujeito, eu vou voltar para essa tela aqui, o sujeito, na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Na concordância nominal, o substantivo é o núcleo, o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo concordam com o substantivo. Esse é o princípio básico da concordância, tá bem? Então vamos lá, regra geral. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural com o substantivo ao qual se referem. Olha o exemplo aqui. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Gente, ó, estão é o meu verbo. Estão quebrados, quebrados é o meu predicativo. O que é que estão quebrados? Os nossos dois brinquedos preferidos. Isso daqui é o meu sujeito, tá entendendo? Qual é o núcleo? O núcleo tá lá em destaque, é brinquedos, é um substantivo masculino, plural. E o que acontece? O os está concordando com ele, ó, artigo masculino plural. Nossos, pronome, gente, masculino e plural. Dois, numeral, masculino e plural. Preferido, adjetivo, masculino e plural. Vamos trocar brinquedos por blusas. As nossas duas blusas preferidas estão, aí, vamos mudar, rasgadas, ou estão passadas, não vamos destruir a blusa, né? Então, o que é o mecanismo? O numeral, o artigo, o pronome e o adjetivo concordam com o substantivo, que funciona como núcleo de todo o processo, tá? Olha lá que bacaninha. Viram? Entenderam o processo da concordância nominal? Isso aí. Mas agora a gente precisa ver os casos especiais. Adjetivo, quando o adjetivo faz referência a vários substantivos, duas coisas podem acontecer. Quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, tá? Há duas possibilidades de concordância. O adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural, ou concorda em gênero e número com o mais próximo. Isso aqui, ó. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Gente, ó, espanhol é um adjetivo que está depois de dois substantivos, ministro e secretário. Então, o que pode acontecer aqui, ó? Ele pode concordar com o mais próximo, no caso, secretário. Tá vendo, ó? Concordou apenas com o mais próximo, no caso, masculino plural, né? Oh, desculpa, masculino singular. E olha agora, aqui, opa, cliquei duas vezes, perdoe. Aqui sim, masculino plural, esse faz referência a esse, tá? Concordando com as duas. O governador recebeu ministro e secretários espanhóis, o adjetivo concorda com os dois substantivos, que vem antes dele, ou o adjetivo concorda apenas com o último, certo? Com o mais próximo dele. Quando o adjetivo vier pospostos a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, a gente está vendo o mesmo gênero, também essas duas possibilidades de concordância. O adjetivo vai para o masculino plural ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Olha aqui, ele apresentou argumento e razão justos. Olha lá, tá vendo? Tá concordando com os dois. Masculino plural. Ele apresentou argumento e razão justa. Agora tá só concordando com justa. Tá vendo? Com o mais próximo. Ele apresentou razão e argumento justo. Ó, concordando com o mais próximo. Aqui ficou justa porque é a razão. Aqui ficou justo porque é o argumento. Então, quando ele vier depois, forem gêneros diferentes, percebam, argumento é masculino, razão é feminino, ele pode ficar no plural, concordando com os dois, ou fazer a concordância com o mais próximo.
De boa? Então tá bom. Segue lá. Quando o adjetivo vier anteposto, vier antes, há dois ou mais substantivos, com qual herdará com o mais próximo. Se funcionar como adjunta de nominal. Concorda com o mais próximo, se funcionar como adjunta de nominal. Entretanto, se funcionar como predicativo, que lhe dá qualidade, ligado pelo verbo, haverá duas possibilidades. Poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Então é assim, ó. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Ó, tamanho é o adjetivo, ele está anteposto a dois substantivos, desrespeito e gratidão, tá? Nesse caso, observem, adjetivo, os dois substantivos, ele está funcionando como adjunto adnominal, tá bem? E agora, olha só, permaneceu fechada a porta e o salão. Fechada, gente, é o predicativo do sujeito, tá? A porta e o portão fechados. O que vai acontecer aqui? Ele está concordando com o mais próximo. Ou, como no caso de baixo, ele pode concordar com os dois elementos. Então, se ele não tiver na condição de adjunto adnominal, mas na de predicativo, concorda com o elemento mais próximo ou concorda com os dois. No caso do adjetivo anteposto a dois substantivos, tá bem? Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Duas possibilidades eu tenho aqui. O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Olha o que está acontecendo aqui. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Gente, língua é substantivo. Inglês e francesa são os adjetivos, tá vendo? Agora eu tenho um substantivo e dois adjetivos. O que está acontecendo? Se o substantivo vier antecedido aqui com a, vai aparecer um a singular aqui, mas um a singular também aqui, ó. Tá bem? Agora, olha lá, tá vendo? Marcando melhor. O substantivo, ele fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo adjetivo. Essa é outra possibilidade. Meu professor ensina as... Ó. Agora ele está no plural. E o que vai acontecer? Não temos o artigo aqui. Vou repetir as duas frases para ficar bem claro. Posso construir, então, assim. Meu professor ensina a língua francesa... a língua inglesa e a francesa, ou meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Viram que bacana? Muito bem. As palavras menos, alerta e pseudo são advérbios e ficam invariáveis. Gente, o que é um advérbio? Inclusive, eu tenho uma aula aqui no canal que eu explico o advérbio, vale a pena. A gente precisa disso para entender o mecanismo da concordância nominal. Gente, o advérbio é uma palavra ou uma expressão que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Ouçam, guardem. Advérbio não tem relação com substantivo. Advérbio brigou com substantivo, ele é de mal de substantivo. Então, quem se relaciona com o substantivo? O adjetivo. O adjetivo é o melhor amigo do substantivo. Então, o que acontece? Se estiver relacionado a um substantivo, é adjetivo e vai variar. Se estiver relacionado a um verbo, a um adjetivo, um advérbio, é advérbio e é invariável. O que eu estou falando para vocês agora é que menos, alerta e pseudo são advérbios. Traduzindo, são invariáveis, por isso que não tem menos. Os soldados estavam, alerta, olha lá, os soldados, masculino, plural, alertar, a menos pessoas e não menos pessoas. Isso não existe, tá bom, gente? As expressões, nossa, isso cai, hein? Pensa uma coisinha que cai em concurso e vestibular. É proibido, é necessário, é bom, é preciso. Ou seja, o é mais aí, proibido, necessário, bom, preciso. Quando se refere a palavras desacompanhadas de determinante, tomadas, portanto, em sua generalidade, eles ficam invariáveis. Olha lá, é proibido, tá vendo? A entrada, é proibida a entrada. Muito comum a gente ver, né, em bancos, em alguns estabelecimentos, é proibida a entrada de pessoas estranhas. É proibido entrada. Cerveja é bom. Coragem é necessário. Agora, porém, se a palavra estiver acompanhada de determinante, muda tudo. Olha lá, eu vou colocar a entrada. Olha o que aconteceu. É proibida a entrada. Ó, concorda com determinante.
Tá vendo? Aqui eu não tenho determinante. Tá vendo? Não tem? A cerveja é boa. Certo? Olha que bacana. A coragem, olha aí, tem um determinante antes. Poderia ser esta coragem também, daria no mesmo. Esta coragem é necessária. Então ele vai concordar com o determinante. Se não tiver uma palavra determinante, o artigo, um pronome, ele fica ali na terceira pessoa, calminho, quietinho, sem fazer flexão nenhuma. Tá bom? Entendido, guardado. Isso é importante, isso cai, hein? As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato, elas podem ser adjetivos, se tivesse relacionado a substantivo. E, consequentemente, vão ser variáveis. Olha lá. Serviu-nos meia porção de arroz. Meia está fazendo referência à porção. Porção é substantivo, então esse é adjetivo. Meia porção. Conversamos bastante vezes a esse respeito. Ó, bastante, conversamos bastante vezes, tá vendo? Os automóveis estão caros. Caros está relacionado a automóveis. Automóveis é um substantivo, então isso é adjetivo. Sendo adjetivo, ele tem que sofrer flexão. As frutas estão baratas. Baratas é um adjetivo relacionado a frutas, então ele tem que flexionar. Ah, já é meio-dia e meia. Por quê? Meia aí faz referência à hora. Meia hora. Hora é substantivo. Meia é adjetivo e ele concorda com hora. Por isso tá errado meio-dia e meio. Não posso. Meio-dia e meia. Tá bem? Essas mesmas palavras podem ser advérbios se estiverem relacionados a um adjetivo, a um advérbio ou a um verbo. Olha só. Maria está meio aborrecida. Gente, o verbo é estar. Aborrecida é um adjetivo. E eu estou dizendo que a Maria está meio aborrecida. Está referindo-se a um adjetivo. Então, meio é um advérbio. É advérbio, não tem flexão. Eu não posso escrever Maria está meia aborrecida. Não pode, tá bom? Os alunos são bastante estudiosos. Estudiosos é um adjetivo. Está referindo-se, modificando um adjetivo, é advérbio invariável. Esses automóveis custam caro, gente. Caro tá aqui, não é o automóvel. Os automóveis são caros. Esses automóveis custam caro. Caro está relacionado a custam, que é verbo, é advérbio, por isso que ele fica invariável. As laranjas custam barato. Barato está relacionado ao verbo custar, por isso que é invariável, tá certo? Porque é um advérbio. Estamos muito cansadas. Estamos, nós, né? Nós estamos cansadas. Cansadas é um adjetivo. E muito é um advérbio e, portanto, invariado. Ok? Os adjetivos, olha, é adjetivo. Anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso e kit. Como são adjetivos, concordam com os substantivos. E aí eu vou falar assim, ó. Seguem anexos os documentos. Por que, gente? Os documentos é substantivo. Tá vendo que é substantivo? Então, anexo é adjetivo. E aí ele vai concordar. A carta segue anexa. Ah, detalhe. A expressão em anexo é invariável, tá certo? Essa não sofre flexão. Mas a palavra anexo vai concordar com aquilo que foi anexado. Os documentos seguem, estão inclusos, os documentos, né? Ela mesma redigiu a carta, mesma que tá relacionado ela mesma, tá? Foi feito errado ali. Eles estão sós, desculpe-me, tá? Isso daqui tinha que estar aqui embaixo, tá na hora de puxar, com certeza eu diagramei errado. Estou kit com você, quem estou? Eu estou kit, tá certo? Por isso aí a concordância. Muito obrigada, disse ela, obrigada. A mulher diz obrigada e o homem diz obrigado. Os meninos disseram muito obrigados, porque tá concordando com os meninos. Eliana, que é isso mesmo, tá? Essas palavras aqui, anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso e kit, são adjetivos e concordam com os substantivos a que se refere. De boa? Ótimo! Observação. Os advérbios só, quando equivale a somente. Então, só, toda vez que eu puder colocar no lugar do só, somente. Menos e alerta, e as expressões em anexo e a sós, elas são invariáveis. Ela só esperava uma nova oportunidade, ela somente esperava.
Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Agora, se eu pusesse assim, ó, veja a carta e as fotografias anexas, tá certo? Mas em anexo é invariável. As meninas ficaram a sós, que equivale a sozinhas. Aí ele também é invariável, tá bom? Dicas importantes aqui. Quando a palavra só equivale a sozinho, acabei de falar, ela será adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. Quando for somente, não. Aí é invariável, tá? Só igual a somente, invariável é advérbio. Só igual a sozinho, adjetivo, sofre variação. Quando a palavra só equivalente equivale a somente, advérbio, invariável. Quando a palavra bastante equivaler a muitos, muitas, ela é adjetivo. E, portanto, concorda com o substantivo. Aí ele vai ter as variações, tá? A palavra meio, quando equivale a metade, é adjetivo e vai concordar com o substantivo. A palavra meio, quando equivale a um pouco, já é um advérbio e não vai variar. Olha o exemplo que eu trouxe aqui, ó. Ingeriu meia garrafa de vinho. Gente, ó, ingeriu metade, tá certo? Metade. Mas também eu posso perceber que meio aqui está fazendo referência à garrafa. Garrafa é um substantivo, só pode ser um adjetivo. Ingeriu meio litro. Meia garrafa, ok? Agora, olha lá. Patrícia anda meio preocupada, um pouco, advérbio. Reparem agora o que está acontecendo aqui. Patrícia é o meu substantivo, preocupada é um adjetivo, meio está fazendo referência a um adjetivo, então ele é um advérbio e ele é invariável. Tranquilo? E com isso nós encerramos mais essa aula. Agradeço e peço a você, se não é inscrito nesse canal, se inscreva, isso aí. Ative o sininho para receber as notificações, deixe comentários aqui, né? Eu tenho respondido, tenho visto e respondido. Compartilhe nas redes sociais. E espero vocês na nossa próxima videoaula.